Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma semana de atividades aqui na casa. E que a espiritualidade superior nos aqueça, nos acolha nessa noite fria. Mas nós estamos aí, firme e forte, e com a volta de Clélia, tá? O nosso, graças a Deus. Não, eu volto, eu sou fênix. Isso aí, graças a Deus, tá? Então, como de praxe, pedindo para que todos desliguem os celulares, por gentileza. E aquele que puder, né, na saída, oferecer uma carona a quem, de repente, porventura, precise, né? Por causa de condição, por causa do horário, da escuridão, tá? Toda carona, toda ajuda é bem-vinda, tá? Então, nesse momento agora, então, Musa vai fazer nossa leitura de preparo de ambiente. A nossa leitura hoje é o ter e o ser. 2 palavras, 3 letras cada, porém com significados tão diferentes. O ter, quando você for, fica aqui. O ser, quando você for, vai com você. E é isso que vai determinar seu futuro. Quanta energia desperdiçada no ter, que quando direcionada para o ser, poderia levar os irmãos a grandes transformações. Quando irão enxergar que é o ser que nos leva ao ter? Ter paz, ter amor, ter paciência, ter compaixão, ter misericórdia, ter compreensão da vida e das pessoas. Precisamos sair do ter para o ser, se quisermos realmente nos reformar nessa hora de grandes transformações. Temos que nos abrir para uma realidade maior, sairmos do nosso mundinho sem medo de nos machucar, pois é caindo que levantamos mais fortalecidos. O trabalho a todos espera. Precisamos de todos que quiserem se colocar à disposição, com o coração aberto, para ajudar ao próximo, sem preconceito, sabendo que os mais ajudados são os próprios trabalhadores, pois são os mais necessitados e compromissados. Portanto, mãos à obra, sem escolher tarefas, simplesmente se colocando à disposição. A oportunidade do trabalho é essa. Assim seja, graças a Deus. Nesse momento agora, possamos elevar o nosso pensamento ao alto, a nossa prece. Senhor Deus, nosso Pai maior, Jesus, divino e amado Mestre, cá estamos mais uma vez em uma noite de estudos, de atividades em nossa casa. Agradecemos a presença dos nossos benfeitores espirituais, de todos os nossos mensageiros de luz, e que todas as palavras aqui hoje colocadas possam nos trazer paz, um pouco mais de conhecimento no desempenho de nossas funções, na nossa jornada, na nossa vida. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, com muita alegria na noite de hoje, a gente recebe o nosso irmão José Henrique, tá? Um amigão da nossa casa. E o tema da noite de hoje é a educação como caminho na família. Tá? Seja bem-vindo, José Henrique. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Que bom estarmos sempre juntos, ligados, interagindo com os nossos pensamentos, nossas emoções, sempre sob o comando do nosso mestre amado Jesus. E hoje eu trouxe esse tema. Eu estava escutando a prédica da nossa irmã Clélia. Prédica. Ué, gostou? Prédica? Você colocaram no meu vocabulário que eu não tenho essa palavra. Prédica. Eu pensei que fosse prédio, eu levei um susto. Não. A prédica é a fala que ela nos trouxe com tanta propriedade. E ela repetiu um termo que se aplica exatamente no nosso tema de hoje. Reconstrução. Falou da reconstrução planetária, falou da reconstrução de nós mesmos e, consequentemente, a reconstrução da família.
que é de vital importância nos dias atuais. E a nossa irmã leu uma das lições mais importantes que devamos passar para os nossos rebentos, para os nossos filhos, como pais e cuidadores que somos: o ter e o ser. A nossa sociedade, lamentavelmente, ainda privilegia o ter, em detrimento do ser. Ter isso, ter aquilo, cada vez mais a opulência vem tomando conta da nossa sociedade. E o ser, que é o grande objetivo nosso, alcançar os valores que estão em nós, estão íncitos em nós. Todos aqui trazem como espíritos que foram criados pelo Pai os valores morais, o Evangelho do Cristo, as bem-aventuranças. Como nos abrirmos a isto? Claro que temos uma série de fatores que são verdadeiros contributos, como o despertar da consciência, a maturidade do espírito, que vai vindo naturalmente, muitas vezes estimulado pela dor, para que haja essa grande abertura ao ser, onde estão os valores que vamos conquistando gradativamente. E a ideia, meus queridos irmãos, de trazer esse tema, família, é porque muitos estudiosos da pedagogia, da educação, estão vendo que esta instituição está se dilapidando, o que eu não concordo. Estamos passando por conflitos, dificuldades, falta de abertura, falta de consciência. Então, como preservarmos a instituição família, que é uma lei de Deus, oriunda da lei da sociedade? Como alimentar tudo isto? Por isso eu botei este título. Eu não vejo outro caminho a não ser a educação. Não a educação intelectual, de ser importante, de ser um mais, de qualquer segmento científico, não. Mas eu me refiro à educação moral. Os princípios morais que independem da intelectualidade em verdade. Claro que ela, de certa forma, até ajuda, porque se conhecermos, fica mais fácil implementarmos os valores morais dentro de casa. Então não podemos contar com a sociedade, com os colégios, com as universidades, absolutamente não. O princípio moral, ele deva ser trabalhado dentro de casa, ser honesto, ser íntegro, ser amoroso. Então vamos aqui fazer botar os óculos que a letrinha, essa letrinha é pequena. Eu trouxe aqui do livro Lampadário Espírita, no capítulo 17, Perante a Prole, da nossa querida e amada Joana de Ângeles. Vamos prestar atenção. Ela diz o seguinte: o filhinho que te chega é compromisso para a tua existência. Não o temas nunca. Não o ofendas com a falsa valorização dele em demasia. Recorda-lhe a humildade, considerando a procedência de todos nós e o lugar comum do barro orgânico. Orienta-o dignamente, sem cessar. Então a nossa querida Joana nos diz aqui a importância desse espírito que chega
dentro do que chamamos de parentela consanguínea, ou seja, a consanguinidade, em predominância, ao invés da parentela espiritual. Qual a diferença? A parentela consanguínea são os laços consanguíneos em que espíritos vão chegar pela lei de atração para que então venha a lume dentro do processo da reencarnação. A parentela espiritual são afinidades espirituais de inestimável valor. São espíritos que já comungaram as mesmas ideias evolutivas dentro da lei de amor em existências anteriores. Mas ainda temos que considerar, queridos irmãos, que somos espíritos imperfeitos. E grande parte dos seres que chegam pelo processo da encarnação, em linhas gerais, não estou aqui universalizando, são desafetos do passado. Foram os nossos adversários, foram os chamados inimigos. Vejam a excelsitude do nosso Pai, que nos dá o beneplácito do esquecimento. Vocês já pensaram se a gente se recordasse do passado? Olhando para nossa mãe, olhando para o nosso pai, olhando para os nossos filhos e vendo ali que alguém cometeu um homicídio? Como é que nós encararíamos como espíritos imperfeitos que se magoam por pequenas coisas, por conta dos nossos egoísmos, vendo no nosso pai ou na nossa mãe um homicida do passado que extinguiu a nossa existência? Seria uma relação, posso garantir, insuportável. Então não lembramos. E, no entanto, esses espíritos encarnam porque houve um comprometimento, houve um acordo, houve uma concessão antes do processo encarnatório, porque senão não existiria concepção. A concepção daquele espermatozoide, de 200 milhões num processo ejaculatório, para penetrar o óvulo materno, isso segue uma lei. Isso não é aleatório. Uma corrida de 200 milhões de espermatozoides, vamos ver quem chega na frente. Não é assim. Segue uma afinidade, segue uma atração, segue uma necessidade daquele espermatozoide que traz seus gametas, do sexo masculino, para então ele ser o eleito, ele penetrar, romper a cutícula do óvulo para o processo de concepção, e ali já começa a existência. Muito bem. Agora, nós sabemos perfeitamente bem, volto a repetir, o nosso grau de imperfeição. E Deus é tão maravilhoso que criou a família, que criou o lar, para que nós, adversários do passado, nos reuníssemos dentro da consanguinidade, ainda nos faltando a espiritualidade, que vai sendo exercida, e nem sempre isso acontece, frente aos nossos egoísmos, dentro do lar. Mas é passo a passo. Vamos aqui raciocinar, entendendo que fomos adversários litigantes, quer dizer, que criamos litígios seríssimos no passado. E então vamos nos encontrar num processo reencarnatório, como pai, filho, mãe e filho. Muito bem. Então foi ali, dentro de um comprometimento, que houve esse processo encarnatório, para que tivéssemos pelo menos pequenos momentos de amor.
por mais refratários que sejam esses espíritos. E a gente vê isso dentro de casa, às vezes. Os filhos complicados, os pais complicados, as mães complicadas, né? Aquele repúdio que existe, aquela antipatia que existe, muitas vezes entre pais e filhos. No entanto, temos que considerar que, como Kardec nos diz, a natureza não dá saltos. Então, há momentos que chamo de enobrecedores. Quais são? A gestação, o nascimento, o cuidado, tudo que conhecemos, o colostro, que é o primeiro leite materno, onde o filho ali suga aquela energia do leite materno. Então, são momentos que, mesmo que hajam, né, repúdios, refratariedade, temos que considerar que são momentos nobres. A criança tão tenra, tão inocente, a mãe cuidando. Interessante isso. A mãe, de repente, uma adversária do passado, cuidando de seu filho, que também foi adversário do passado desta mãe. Por isso que a Joana diz aqui, não devemos temer. Agora, não vamos valorizar tanto em demasia. Meu filho é isto, meu filho é aquilo. Temos que ter a humildade, entendendo que todos nós procedemos do mesmo lugar comum, que ela chama o barro orgânico. E termina dizendo a importância da orientação, a importância da educação. E vejam bem, isso hoje está comprometendo muitos lares. É interessante esse raciocínio, porque nós, de uma idade mais avançada, tivemos um tipo de educação. Uma educação castradora, uma educação que suprimiu muitas coisas, o direito de ser, o direito de se manifestar. Nós passamos por isso de educação mais antiga, não é? Estou me referindo. Ou seja, o que chamamos de castração. E o que acontece com esses pais quando vão ter seus filhos? O que eles pensam? Eu não quero que o meu filho passe por aquilo que eu passei. Agora, infelizmente, o ser humano, ele é radical, ele é extremista. E aí saímos de uma castração psicológica, moral, para adentrarmos a um perigosíssimo liberalismo. Ela falou aqui, eu prestei muita atenção no que, na prédica da Clélia. Ou seja, hoje tudo pode. Os pais estão, não todos, é claro, permissivos, extremamente flexíveis, a ponto de banalizar as coisas. Nós estamos aí, né, com esta tecnologia que trouxe grandes vantagens, mas também trouxe grandes desvantagens. O ser humano não está dialogando mais. A gente vê isso em todos os lugares. Pessoas na rua olhando para o celular, virtualmente, deletando o que não os interessa e aceitando o que os interessa. Isto é ou não é um robustecimento do egoísmo? O que não me interessa eu deleto. O que me interessa eu vou acessar. E os filhos hoje estão se enclausurando dentro de seus quartos com a anuência dos pais, que preferem que o filho esteja no quarto do que esteja na rua, que também tem as suas complicações. Então estamos num grande dilema que, na minha concepção, e dos estudiosos espíritas, só a educação vai resolver. Horário para tudo. Horário para o computador, horário para atividade física. Não a atividade física que a gente está vendo aí de exacerbações.
o culto ao corpo, vejam que as coisas estão extremistas. É musculação em excesso, com aplicação disso, daquilo. Hoje é o culto à vaidade. E quando falamos de vaidade, não podemos deixar de nos reportar ao significado da vaidade. Claro que todo mundo tem a sua vaidadezinha. Pentear o cabelo, a mulher passar um batom, não é? Enfim, são aquelas vaidades que são naturais. O problema não está na vaidade, está na exacerbação da vaidade. O que é a vaidade? A vaidade é um sentimento que, em verdade, protege a insegurança, o medo das criaturas. As criaturas vaidosas, normalmente, tentam aparentar o que verdadeiramente não são. Eu aparento uma intelectualidade, eu aparento uma beleza como um processo compensatório de defesa, para não expor as fragilidades que eu não quero que ninguém saiba. Então a vaidade, segundo os estudiosos da mente, é uma grande persona que é a máscara do medo. E nós estamos vivendo esses momentos, os modismos perigosíssimos, coisas que a doutrina espírita não condena nada, meus irmãos. Mas a doutrina espírita mostra onde está a vaidade, onde está o egoísmo. E desta forma, vamos lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 7º, terceira parte, Laços de Família. A pergunta 774 de O Livro dos Espíritos, Kardec assim o faz. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? E os amigos espirituais responderam categoricamente: diverso dos animais é o destino do homem. Por que então quererem identificá-lo com estes, com os animais? Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas. Qual? A necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso. E os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. E os espíritos aqui complementam dizendo: quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então vejam a finalidade, senão o amor. Um amor exercido entre criaturas que se dilapidaram lá atrás, se destruíram e retornam ao orbe planetário como pais e filhos para se amarem. Pois esse é o grande objetivo, é o amor. Claro que ainda estamos em níveis de posse, de controle, o amor inseguro, chamado de possessivo, o apego, que é a raiz de todo sofrimento humano, segundo Pierre Weil, o nosso querido educador francês que já desencarnou. São estágios que todos temos que passar. O apego é uma necessidade ainda. Mais uma vez, não devamos extrapolar. Porque ele diz o seguinte: o apego em excesso leva ao medo. Olha o medo aí presente. Como diz um grande companheiro, o companheiro diz que o medo é o pano de fundo do nosso psiquismo.
É o que estrutura em verdade o nosso psiquismo. O medo de perdermos aquilo que nós imaginamos que é nosso. Esse é o apego. E por conta disso, há um desaguamento nos processos mentais de estresse, de ansiedade, de insegurança, o que faz com que as criaturas cada vez mais reforcem o apego. Bom, mas nós vamos alçar degraus desse amor apegado que existe entre nós. Nós não sabemos lidar com as perdas, porque a gente normalmente acha que perde o que a gente pensa que é nosso. Eu acho que é um linguajar muito comum, não é? Eu perdi meu pai, eu perdi um amigo. Perdeu o quê? Ele era seu? Então, uma terminologia inadequada. A gente não perde absolutamente nada, porque nada nos pertence. Nem nós nos pertencemos, meus irmãos. Nós somos filhos de Deus. Somos filhos do Pai que nos criou. Então temos que ter esse conceito. Eu perdi. Perdemos coisa nenhuma. Mas ainda é um estágio, né, válido, desde que não extrapolemos. O apego, que muitos dizem, não é apego, é zelo. Assim seja. No fundo é apego, para que depois então haja o processo de libertação. Porque o amor, segundo a nossa querida Joana de Ângeles, preenche todos os espaços. Para o amor não existem hiatos, não existem espaços para outros sentimentos quando ele é pleno. Porque o legítimo amor liberta. Confia. Quando é que a gente vai confiar no outro? Quando confiamos em nós mesmos. Nos falta ainda essa autoconfiança, pela nossa insegurança, pela nossa instabilidade. Só passaremos a confiar no outro quando confiarmos em nós mesmos. Questão 775, não esqueçam esta questão, porque ela é fundamental para entendermos a questão da educação na família. A questão como caminho é o que nós estamos necessitando. Educação. E isso requer um entendimento muito grande. Tanto que Allan Kardec pergunta, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos responderam, uma recrudescência do egoísmo. Está aí o móvel, a razão do relaxamento dos laços de família. As criaturas pensando só em si, dentro das suas próprias casas, dentro das suas próprias residências. Ou seja, é minha vontade que tem que prevalecer, mas o outro vai dizer a mesma coisa. E aí vem o conflito, vem o confronto, vem o embate, vem as rusgas, vem as discussões, e quando não, vem o desamor. E o desamor vai gerando um processo de cisânia, de separação, de raiva de um para com o outro. Será que nós temos esses problemas em nossas famílias? Ou a nossa família é espiritual? Ou a nossa família é harmônica, onde todo mundo vibra na mesma faixa? Claro que não. Cada um tem o seu probleminha, tem o seu entrave com um ou com outra, por conta dessa recrudescência do egoísmo. E aqui eu trouxe a questão do egoísmo porque ela é fundamental para que a gente entenda por que do egoísmo. Da perfeição moral, do capítulo 12 do Livro dos Espíritos. Entendendo humildemente que cada um é egoísta de alguma forma. Nós somos egoístas. O orgulho, que a gente fala tanto,
é filho dileto do egoísmo. Tudo parte dessa visão egocêntrica, desta visão do eu, desta visão do que tem que prevalecer o que eu quero. O outro tem que seguir meus ditames, as minhas regras estabelecidas pelo meu ego. Kardec pergunta, e vamos imprimir isso dentro de nossos psiquismos. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Pergunta excepcional de Kardec. Olhem o que os espíritos responderam. Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Tudo é derivativo do egoísmo. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. O que os espíritos estão aqui informando, meus irmãos? O que é estudar todos os vícios? É pegar o Evangelho segundo o Espiritismo? Ótimo. É pegar o Livro dos Espíritos? Ótimo. É pegar obras subsidiárias? Ótimo. Mas é o suficiente? No fundo, os espíritos estão dizendo: estudai em vós próprios, nas mínimas atitudes. E nós passaremos a ver, chama-se isso autoconhecimento, que certas atitudes nossas são egoísticas. As mínimas coisas. Um ciúme de um objeto, que eu não quero que ninguém mexa, guardo as 7 chaves. Aquele livro que eu não empresto para ninguém, tem que ficar ali guardadinho na minha, criando bolor na biblioteca. As roupas, tem uns que tem até toque, né? Verde com verde, vermelho com vermelho, preto com preto. Isso aí chama-se transtorno obsessivo compulsivo. Tudo isso é derivado do egoísmo. Então, se a gente começar a estudar as mínimas atitudes egoísticas, nós vamos compreender. E só nos resta, humildemente, após a aceitação, mudar. É difícil. Como é difícil extirpar de nós esse egoísmo. Abrir mão do que me interessa. A faxineira bateu nesse copo de estimação, quebrou, aí eu vou ficar transtornado porque ela fez isto. Olhem só o apego e o egoísmo. Estudai, irmãos, todos os vícios. Olhem o que os espíritos aqui complementam. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los. Enquanto não atacardes o mal pela raiz. Enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Então não cabe a ninguém a espiritualidade, achar que Jesus vai resolver nossos problemas, que Deus vai se incorporar antropomorficamente e vai resolver nossas questões. Não é por aí. Ah, Jesus salva. Alguma vez Jesus disse que salvou? Recorram às Escrituras. Jesus nunca disse eu salvei. Jesus dizia e disse, tua fé te salvou. Jesus chegou para o paralítico da piscina e disse, queres ficar curado? Não sou eu que vou te curar. És tu, meu irmão. Ah, claro que Jesus tinha um poder magnético, impressionante, de dar uma ajuda. Mas ele dava responsabilidade para as criaturas. Isto é atacar o mal pela raiz. Isso é observar nas mínimas atitudes o quão estamos sendo egoístas. Nas mínimas coisas. Sabe aquele indivíduo apressado que fura a fila? Outra coisa que eu venho observando ali na minha rua, tem pessoas que botam o carro ocupando 2 vagas. É impressionante isso. É mais fácil sair. É mais fácil sair. É. Pois Eu é. não faço não,
Ou seja, qual é o oposto do egoísmo, senão a caridade? Pensar no outro. Pequenos exercícios que nós temos que fazer. Querem ver um? Não estou me enaltecendo, não. Mas, de repente, o que eu vou dizer, que eu faço, vai servir para muitos. Eu chego, às vezes estou com pressa, aperto o elevador, o botão, e vejo lá na portaria uma pessoa chegando. Mas eu estou com pressa. Eu não posso esperar, eu tenho horário, eu tenho que vir aqui para o GEL para fazer palestra. O que eu devo fazer para não ser egoísta? Esperar a criatura e perder meu horário? Não. Eu entro no elevador, aperto no meu andar e automaticamente eu aperto no térreo para o elevador voltar. Para a criatura, quando chegar, encontrar o elevador para ele. Não é uma atitude válida? E assim, sermos gentis. Não tem um ditado que gentileza gera o amor? Gera gentileza. E que gera gentileza? A cordialidade, que não está existindo, inclusive dentro do lar. As criaturas, os irmãos, a família estão sendo descorteses por conta do egoísmo. Essa causa tem que ser destruída. Claro, queridos irmãos, não vamos aqui ser miraculosos, achando que tudo vai ser resolvido num passe de mágica. Por que não? E por que não? Nós temos um fator predominante em nós, chama-se condicionamento. Quando a gente pensa, a gente já falou e já fez. Mas nós temos, naquele momento, oportunidade de retroagir. Se for na frente de uma pessoa, desculpe-me. Ou então me perdoe porque cometi um erro, cometi uma falha, o auto-perdão. Eu estava preparando um estudo da nossa querida doutora Anísio da Silveira. Para quem não sabe, Anísio da Silveira foi uma excepcional psiquiatra alagoana, seguidora de Jung, que encarnou no Brasil, claro, alagoana. E ela começou a psicografar, quer dizer, a médium começou a psicografar, e eu estava lendo um capítulo, que eu preparei uma palestra em cima disso, chama-se A Raiz do Ressentimento. E ela nos disse, com letras garrafais, as doenças, todas, pasmem, a afirmação dela, espírito, são oriundas da falta do perdão e do auto-perdão. Todas as doenças. E a gente vai refletir sobre isso. Quer dizer, se eu não perdoar, eu vou adoecer? Vai. Porque quando eu não perdoo, eu estou ali com o meu orgulho ferido. Afinal, fulano me magoou. Afinal, fulano, Beltrano me ofendeu. E eu me sinto como vítima às expensas do meu orgulho e do meu egoísmo. Que no fundo, a pessoa tem que me respeitar e seguir minhas regras, meus ditames. Então vejam que isso gera tantos transtornos que serão expressados no corpo físico. Um dia, se Deus quiser, já está acontecendo, a medicina vai mudar seus paradigmas, vai se reformular. Não a medicina catedrática de prescrever remédios, porque o remédio, em verdade, está dentro de nós. Se passarmos a perdoar aqueles que nos magoam, nós estaremos nos imunizando. Nossas energias mentais serão suaves, o que as nossas células vão sobejamente agradecer. E o mais difícil ainda é o auto-perdão. Porque o que não nos permite nos perdoar? O egoísmo.
o orgulho. Afinal de contas, eu sou uma criatura impressionantemente poderosa que eu não posso errar. Se eu não posso errar, quando erro, o que acontece? Eu desabo no campo da baixa autoestima, do sentimento de culpa, da menos-valia, do sentimento de inferioridade, que daí vem a inveja, e por aí vai. Porque eu não me perdoei. Errar faz parte, a gente cresce com erro, a gente cresce com a falha, com o fracasso. É do fracasso que nós vamos nos superar. É esse desafio interno. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, meus irmãos, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade, o egoísmo. Dizem aqui os espíritos: quem quiser desde esta vida ir aproximando-se da perfeição moral, olha como isso é importante para o lar, para a família, para o diálogo, para a educação, a aproximação da perfeição moral. Deve expurgar o seu coração de todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Ou seja, o egoísta não é justo. Não é justo para com ele, não é justo para com o outro, não é justo para com Deus. O egoísta, ele não se ama. É o amor próprio, é outra história, é o orgulho, é se achar importante. É o que chamamos de padrão de poder. Eu posso tudo. Eu conquisto tudo, eu sou vitorioso. Aquela empáfia. Essa criatura não se ama. Porque o auto-amor é a penetração em nós próprios, humildemente, compreendendo-nos que estamos sendo egoístas, estamos sendo soberbos, estamos sendo orgulhosos. E, consequentemente, nos falta ao egoísta a caridade. Não é só a caridade material, não, meus irmãos. Tivemos agora tanta caridade, né, de atender esse povo sofrido do Rio Grande do Sul. Hoje mesmo eu estava escutando, né, quantas doações, que coisa mais linda. Por que não fazemos isso no dia a dia? Vamos esperar os cataclismos, as catástrofes, as enchentes para sermos caridosos? Pois é, mas não é só isto. A caridade numa palavra, a caridade num abraço, a caridade para com o filho. Vem cá, meu filho, sente-se aqui, vamos conversar. Ao invés de eu pegar meu celular, a mãe pegar o outro celular, ou então ligar a televisão, a mãe também liga outra televisão, e o filho fica míngua, sem orientação, sem diálogo. Vem cá, meu filho, vamos conversar. Qual o teu problema? Nós precisamos, companheiros, no que chamamos de austeridade. Austeridade é firmeza. O filho gosta disso. O filho gosta de freios, porque são freios educativos. Jesus diz isso numa das suas passagens. Sim, sim, não, não. O que é sim, é sim. O que é não. O filho gosta, o filho precisa disso. Precisa desse mentor. Porque somos mentores. Agora, o diálogo firme, consistente, mostrar ao filho o que é certo, o que é errado. Ah, mas se ele seguir o caminho do erro, aí não é problema nosso. Nós temos que cumprir nossas missões como pais, mães. Eles não vão esquecer. Fica lá impresso no perispírito.
Um dia aquilo vai recobrar, vai recrudescer. Ah, meu pai disse isto, minha mãe falou aquilo. Muitas vezes acontece quando o filho já está numa condição lastimável, nos erros perpetrados por ele próprio, porque ele tem um livre-arbítrio deles. Nós temos que respeitar isto. Mas não podemos absolutamente nos eximir dessa austeridade ou autoridade. Não vamos confundir autoridade com autoritarismo. Muito diferente. Autoritarismo é agressividade, é violência, é imposição. Agora, temos que exercer a nossa autoridade. E continuando aqui, Kardec, prestemos atenção nisso, respondendo ou complementando a questão 917 de O Livro dos Espíritos. Ele nos diz: o homem deseja ser feliz. E natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra. E acaba pesquisando as causas de seus males para remediá-los. Então nós temos esta, como diz um colega meu, médico, da Associação Médico Espírita, ele diz que nós temos ânsia de espiritualidade. Todo mundo tem ânsias espirituais porque somos espíritos. Estamos apenas nesse invólucro chamado de carne, que nós vamos deixar para a terra consumir. O que vai sobreviver a tudo isso, meus irmãos? O espírito. Há coisa melhor do que sabermos que somos imortais? Vejam que coisa majestosa. Somos imortais. Vamos prosseguir em nossas imortalidades. Estamos varando a eternidade com a nossa imortalidade. Olha que coisa magnífica isso. Vamos reencarnar, vamos melhorar, vamos dirimir dúvidas, vamos dizimar coisas que já não cabem mais por conta do nosso processo evolutivo, ascensional, e a gente vai galgando os degraus. Tem alguns que conseguem pular 2 degraus. Tudo dependerá do livre-arbítrio, do esforço, da perseverança, do entendimento, do discernimento, da finalidade das coisas. Kardec aqui diz: quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoam, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter sempre, constantemente na defensiva contra o seu vizinho. Olhem só, quantos sentimentos, quantas máculas, fruto do egoísmo, existem em nós. A ambição, o orgulho, a inveja. Eu sempre gosto de pontuar este sentimento, porque é um sentimento muito escondido. A inveja muitas vezes não se manifesta. O que é a inveja? Por que a criatura inveja? O invejoso é aquele que é portador de um complexo de inferioridade, que fracassou e não admitiu isto. Tal o seu orgulho. Aí, por conta disso, vem a baixa autoestima. Se sente inferior, se sente menosprezado, e aí vê no outro o que muitas vezes o outro não o é. Um vitorioso, um triunfante, um que conquistou tudo, e a inveja vai levando a criatura
aos processos de maledicência. É aquela intriga para diminuir a criatura que ele inveja, para que a criatura caia do seu padrão e se iguale a ele, criatura invejosa. Como isso é lamentável. E a inveja tem vários modelos. O que não podemos considerar e aceitar é o que eu chamo de inveja racista. A inveja branca. É uma inveja racista. Muita gente fala isso. Ah, não é bem inveja, é uma inveja branca, é uma inveja racista. É uma admiração. Não, gente, é inveja. É quando algo nos corrói por dentro, de eu não conseguir um objetivo e o outro conseguiu. Em vários setores da vida, intelectualmente, fisicamente, né? Pelo vestuário, seja o que for. A inveja caracteriza o estado de egoísmo. Falamos do ciúme, outro sentimento deplorável, daquele que não tem confiança em si e não confia no próximo. Aquele que acha que o outro é um objeto manipulável. E quando não consegue, porque o outro tem seu livre-arbítrio, vem o ciúme. Vem aquele algo que nos corrói por ciúme. Ciúme da mulher, ciúme do pai, ciúme da mãe, ciúme do irmão. Vejam quantas coisas precisam ser combatidas no seio da família. E muitos consideram que esteja em dilapidação. Não. Eu prefiro utilizar o termo da nossa irmã. Reconstrução. Não existe destruição. O que existe é reconstrução. Enfim, a que do amigo faz inimigo. Ele compreenderá também que este vício, o egoísmo, é incompatível com a sua felicidade. Não há felicidade no egoísta. A felicidade é externa, é momentânea, é efêmera, de prazeres materiais que se exaurem. Aí ele quer conquistar cada vez mais. Vem a exaustão da impermanência das coisas, do momento, do carro que ele comprou no dia seguinte, já pensa no carro mais novo, porque já não é mais novidade. Então o egoísta, em verdade, é um infeliz, porque quanto mais ele quer, menos ele tem. Não se planifica, não se preenche. Ele vive desses prazeres que se esgotam. É ou não é uma droga? Não é isso que acontece nas viciações? Você usa a droga, passa o efeito, quer novamente usar a droga, às vezes aumentando, superlativando aquela droga. Seja bebida, seja cigarro, seja maconha, seja cocaína, seja o que for. E a criatura vive naquele vazio que chamamos vacuidade existencial. Um vazio por falta de perspectiva, de falta de finalidade, falta de fé, falta de meta. Isso tem levado, lamentavelmente, a processos suicidas. Só hoje, lendo num grupo que eu participo, 2 jovens se suicidaram. E aí a pergunta, qual o motivo, qual a razão? Eu posso dizer categoricamente, faltou um pulso dentro de casa. Faltou um aconchego, um amor, uma orientação que o filho precisa. Os filhos, em muitos casos, não todos, estão jogados. Estão abandonados. Estão rejeitados. Isso vem da infância. Por uma falta de compreensão. Antigamente, não é que antigamente as criaturas eram melhores porque estamos em franco progresso, mas antigamente ainda existia
pela repressão, um certo comando em relação aos nossos filhos. Hoje não. Hoje o que a gente vê estão literalmente largados. Claro que não são todos, companheiros. Falta a presença do pai, da mãe, estando ao lado do filho, na alegria, na tristeza, na dor, no sofrimento. E como dizem os espíritos, esse vício é incompatível com a felicidade, com a sua própria segurança. E aqui Kardec continua a nos dizer, o egoísmo é a fonte de todos os vícios. Tudo deflui do egoísmo, como a caridade o é de todas as virtudes. Estão exatamente nos polos opostos. Destruir um e desenvolver a outra. Tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Então, são essas lições que temos que absorver, entender, compreender, fazer o nosso trabalho pessoal de mudanças, para que possamos orientar nossos filhos também nas mudanças, porque esta é a finalidade do lar, da família, cuja educação deva estar em primeiro lugar. Educação moral. A Casa Espírita ajuda? Como ajuda? A evangelização, a mocidade. Não só a Casa Espírita, como também outras instituições que não podemos desprezar. Nós não somos, né, o clímax de tudo, a culminância de tudo. Cada religião, cada segmento faz o seu papel. Temos que respeitar isto. A Igreja Católica, a Igreja Evangélica, porque são instituições criadas pelo ser humano para que todos se elevem, para que todos se melhorem. Ah, mas a doutrina espírita tem uma profundidade que as outras não têm. Eu não sei verdadeiramente. Não frequento uma igreja para poder afirmar. Eu sei da potência da doutrina espírita, mas eu conheço muito evangélico do bem, muito católico do bem, muito ateu do bem. Como disse Dalai Lama, mais importante que a religião é a compaixão. Não temos termos, entendimento para compreender o que significa compaixão. Daí os termos humanos que nós conhecemos não são inseridos e aplicáveis ao Cristo. Eu digo sempre isto. Jesus nunca ficou triste. Jesus nunca sofreu. Nunca sofreu. Mas como não? O que ele passou não gerou sofrimento? Não como entendemos o sofrimento. Porque ele era pleno. Gozava de inalterável felicidade. Como é que o sofrimento se encaixa aí? A gente só sofre quando temos que resgatar alguma coisa, quando as coisas se opõem à nossa forma de ser, aí nós caímos no sofrimento. Tanto que Joana de Ângeles subdivide o sofrimento em 3 itens. O sofrimento pela impermanência. Será que Jesus não entendia a impermanência das coisas? Ele era materialista? Sofrimento dos condicionamentos. Será que Jesus não diluiu todas as suas sombras no processo evolutivo para não sofrer mais pelos condicionamentos? Sofrimento que gera sofrimento. Jesus tinha sofrimento mental que pudesse gerar um sofrimento físico? Jesus tinha um sofrimento físico, uma doença que é própria de nós, para gerar um sofrimento mental?
Então Jesus não sofria. Eu bato nesta tecla, assim como nunca se entristeceu. Aí ele chorava. Jesus chorou, mas chorou por amor. É uma outra concepção que nós ainda não temos alcance. Chorar por amor, amor pleno. Então, certos termos, por nos faltar outras terminologias, nós temos que ter muito cuidado, porque antropomorfizam Deus, colocando Deus na nossa condição, seres humanos, assim como de Jesus, Espírito puro. E só para terminar, meus irmãos, o que nós aqui já falamos, vamos aqui encerrar com essa colocação do nosso querido Emmanuel, no livro Vida e Sexo, capítulo 2, que fala sobre a família. Basicamente já abordamos tudo isso. Emmanuel diz: há, pois, duas espécies de família. As famílias, como disse, pelos laços espirituais, afinidades, e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, os laços corporais, são frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo, porque serão substituídas pelos laços espirituais, se dissolvem moralmente, já na existência atual. E terminando, de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, que é uma composição de várias associações, nenhuma, queridos irmãos, talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. Vamos reconstruir essa instituição sagrada, a família, para que o amor impere em cada família e se espraia para todas as outras famílias também em reconstrução. Que Jesus nos abençoe por esses ensinos tão importantes para todos nós. Graças a Deus e que assim seja. Momento agora, terminados os passos, vamos nos preparar para a nossa prece final com o nosso irmão José Henrique. Neste momento de arrebatamento espiritual, vamos aqui agradecer ao Divino Pai que está em nós, ao Divino Pai que nos concedeu a vida, ao Divino Pai que nos doou, pela sua graça maior, a oportunidade que estamos tendo. Ó amantíssimo Pai, como estamos felizes por já entendermos a Tua graça, de nos conceder a vida, de nos conceder a vida física para a vida maior, de nos conceder a oportunidade da evolução, de nos conceder a abertura de um dia podermos comungar contigo essa vida maior, a eternidade. Que hoje, como criaturas ainda em evolução, em nossas incompletudes, seres que somos inacabados, possamos minimamente exercer esta graça que está em nós, doando para todos que sofrem, aos desvalidos, aos endemoniados,
aos reclusos, aos desassistidos, aos que padecem, aqueles que também estão em evolução. Que esta graça seja apenas uma rosa que cada um de nós vai doar para que o seu aroma embriagante, esta fragrância de amor, possa trazer um estímulo a esses que ainda tropeçam dolorosamente, que eles possam sentir a penetração deste aroma, o aroma do amor, pois Deus está em tudo, Deus está na rosa, como a rosa está em Deus. Assim, caríssimos companheiros e irmãos, só nos resta a gratidão. A gratidão por tudo isso e muito mais. A gratidão de estarmos alinhados e ajustados no caminho que o teu mensageiro maior nos deixou, o Mestre amado Jesus Cristo, para que em nossos corações vibrem a sonora frase como um frêmito de amor: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E certamente aí está o caminho da felicidade, o caminho da plenificação, que estamos conquistando gradativamente, Mestre amado. Que a nossa gratidão seja sempre profunda, porque estamos no caminho, como seres imortais que somos, para um dia sermos essas ovelhas do teu rebanho maior. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá e nós não nos perderemos mais. Obrigado, Jesus, por este momento em que aqui reflexionamos sobre tuas lições de amor, de paz, de alegria e de felicidade. Graças a Deus por tudo e que assim seja. Graças a Deus. Então, antes da gente sair, a Clélia tem uns recadinhos aqui para vocês, tá? Para nós. É a prédica. É a prédica. É a moça do recado. Bom, não sei se está funcionando. Ah, tá. Eu nunca sei, tá? Eu desencarnar não sabendo. A prédica é ser. Chegar lá na espiritualidade e falar assim, não gosto de microfone, não sei lidar com microfone. Prédica é sermão. Bem cantora, não posso. Bom, gente, é o seguinte. A gente tem o GEL, que é esta casa aqui, tá? E que nós temos há muitos anos algumas situações assim que a gente tem que resolver, né? As despesas que são diárias, etc. Tal. Nunca, em algumas exceções até fizemos feijoada, mas o povo envelheceu, né? E aí as dificuldades estão surgindo. Então nós estamos fazendo, a gente nunca pede dinheiro, tá? Se alguém quiser doar, bota lá nos caninhos que a gente tem e tudo bem. O problema é o seguinte, a gente faz o suficiente para que a gente vá pagando. Nós temos um bazar que a gente chama de brechó chique, que ficam as melhores coisas para vender ali. Então, portanto, vocês vão ver 2 araras, tem roupinha de criança, as melhores coisas, que ainda não foram sequer usadas, tá? Quanto ao todo o material que a gente recebe de vocês, a gente tinha um depósito na casa da Miriam e passamos vários dias selecionando as roupas que prestam, né? Que estavam limpas, que estavam em possibilidade de uso para mandarmos para o Rio Grande do Sul. Principalmente naquele período em que a coisa estava muito difícil. Então, tínhamos roupa, mandamos caixas e caixas.
Tem gente que ajudou a beça, com carro e tudo, não cabe aqui a gente relacionar, mas a essas pessoas nós queremos agradecer por todo o carinho, por todo o amor que fizeram isso. Em relação também a esse frio que já está chegando, eu aconselho que vocês tragam sempre agasalho e que não saiam da casa espírita por causa disso. Está no período, está correto aqui, é esse momento mesmo. Eu, por exemplo, estava doida para sentir um frio, mas achei que fosse fazer um calor horrível. Avaliação errada, tá? Mas então, venham agasalhada, aproveitem para postar as roupinhas bonitinhas de fora, né? Que roupa de inverno sempre dura 10, 20 anos, né? Mas tudo bem. Mas a gente sabe que tem gente que não tem como e nem tem o que fazer. Então, estamos fazendo uma campanha do cobertor. Todo ano a gente entrega muitos cobertores. Tem uns que a gente deixa dentro do carro, que é porque a gente encontra o irmão na rua e a gente dá o cobertor para ele. A gente sabe que no dia seguinte o lixeiro vai passar e levar o cobertor. E a gente dá outro depois. E a gente vai dando outro. Para que eles não fiquem desagasalhados, tá bom? As comunidades mais pobres, pessoas sabidamente mais pobres, recebem a doação de um cobertor. Só que não pode ser peleja, que não dá nem para lavar. Não pode, é sempre um cobertor de lã. E ele é mais caro, é normal que seja mais caro. Não adianta ser essa cobertinha que a gente põe na perna. Não adianta. A gente tem que comprar cobertores bons. Cobertores bons custam caro. Então, em média, quanto, Márcia Mackenzie? 78. Eu não achei nem tão caro assim, se está bom, né? A gente compra a quantidade e sai para um preço menor. Então, digamos... 78 é o preço menor em quantidade. Em quantidade. Então, olha só, tá vendo? Márcia já choramingou e é 78 em quantidade, com frete e tudo. Então, se vocês puderem ajudar, vai ser muito legal, tá? Como a gente pode fazer isso? Contribuindo com um cobertor, aí corresponde a R$78, né? Ou trazendo de casa um cobertor bom. Não adianta ele trazer porcaria, desculpe a palavra entre aspas, porque às vezes as pessoas acham assim, esse aí tá ruim, tá feio, tá rasgado, não serve mais para mim, eu vou dar. Não é isso. Nosso objetivo não é esse. É dar dignidade ao cidadão. Então, vamos distribuir sim os cobertores. E aqueles que puderem contribuir, nós vamos agradecer, tá bom? A gente tem um hábito muito feio, eu acho, muito triste ainda, de dar o que não presta para nós. E é exatamente o contrário. A gente tem que pegar do que presta para nós e doar. Desapego. É o desapego. É o óbolo da viúva. É o óbolo da viúva. É o óbolo da viúva. Então, nosso irmão ali sabe tudo. Já está na hora, eu sei, mas hoje eu estava morrendo de saudade de vocês, vontade de falar com vocês bastante tempo, tá? E por isso, boa noite. Não adianta nem apontar, que eu não estou vendo.